A paz do Senhor, meu querido irmão, aluno da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 6, a Bíblia como um guia para a vida. Muitos escritores já fizeram essas frases de efeito bonita, né? A Bíblia é a bússola da nossa caminhada para o céu. Bonito, né? E o tema dessa lição 6 é esse, a Bíblia como um guia para a vida. 6 de fevereiro, primeiro domingo do mês de fevereiro, nesse abençoado trimestre que estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Essa, então, é a nossa lição e, por sinal, uma lição muito relevante, muito importante. Bem, o nosso textuário dessa lição, de novo, é o Salmo de número 119, versículo 105. Lembrando que o primeiro textuário foi a respeito do Salmo 119, versículo 1. E agora, na lição 6, nós retomamos o Salmo de número 119, só que agora, versículo 105. O Salmo 119 é o maior salmo do livro dos Salmos. E o nosso textuário declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Muito lindo, né? Todas as vezes que eu lembro desse versículo, eu lembro do pastor Severino Pedro, de saudosa memória. O pastor Severino Pedro dizia: lâmpada para os meus pés seria luz baixa, e luz para o meu caminho, luz alta, né? Ele uma vez fez uma mensagem com esse versículo e eu guardei há muitos anos atrás, né? E eu lembro que ele fazia essa ideia, né? Lâmpada para os meus pés, luz baixa, e luz para o meu caminho, luz alta, né? Como se a gente estivesse pilotando. A nossa verdade prática declara o seguinte: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã, alicerçados nos ensinos da Palavra de Deus. Somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Então a Bíblia capacita o ser humano a viver uma vida de sabedoria, de prudência, de sobriedade. Graças a Deus. Leitura bíblica em classe. Salmo de número 119. Entre os versículos 97 a 105, já que o nosso textuário é o 105. Então, lembrando que o Salmo de número 119, você pode abrir a sua Bíblia no Salmo de número 119, você vai perceber que as 22 letras do alfabeto hebraico estão presentes. Nessa especificamente, que é a partir do versículo, então, ou especificamente no versículo 105, a partir do 105 começa, na verdade, a letra Nun, que seria o equivalente ao N, né? E é importante, antes da gente adentrar no corpo da lição, a gente fazer uma reflexão sobre o texto áudio. Então, o nosso texto áudio é a 14ª estrofe do Salmo 119. Esse salmo está dividido no estilo literário de acróstico. Ele tem 22 estrofes. Cada estrofe é uma letra do alfabeto hebraico. Só que cada estrofe tem basicamente, se você observar, 6 versos. E todos esses 6 versos, toda a primeira letra começa com a letra correspondente da estrofe. Então, essa estrofe inicia no 105 e vai até o 112. Essa estrofe, todas as linhas iniciam com a letra Nun, que seria o equivalente ao N no alfabeto hebraico. De maneira que é uma
um estilo literário muito rico, né? Foi produzido de maneira muito poética, muito bonito. Então essa 14ª estrofe, que é o versículo de número 105 até o 112, ele apresenta de maneira metafórica a lei do Senhor como se fosse uma luz, né? Então ele faz essa ideia. E aí que vem aquela ideia então, luz para os pés caminhar sem pisar em algo perigoso. A luz alta para o caminho, né? Porque a luz alta tem aquela projeção mais ampla. Ou seja, a lei, que é, no caso, as Sagradas Escrituras, ela fornece luz e torna-se uma lâmpada para o pé daqueles que caminham nos caminhos do Senhor. Há um apontamento no versículo 54 que fala sobre o caminhar do peregrino, né? Precisa de luz. O salmista, então, ele tinha iniciado sua caminhada espiritual e ele possuía, então, luz necessária para a longa caminhada, que é a caminhada espiritual que todos nós temos que enfrentar. E para que ele não tivesse tropeços ou quedas, ou pisar em espinhos ou em pedras pontiagudas, nada melhor do que a luz para iluminar esse caminho, especificamente quando iniciava o anoitecer. Então, nessa caminhada espiritual, o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 19, ele diz assim, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nosso coração. Olha que interessante a expressão, como uma luz que alumia em lugar escuro. Alumia o caminho. O escritor no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, é um versículo muito conhecido e muito bonito. Ele diz assim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. De novo, a analogia da claridade, da luz. Em Provérbios também, capítulo 6, versículos 23, diz assim, porque o mandamento é lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então veja que a própria Bíblia se declara ser a luz, né? A própria palavra do Senhor. É aquela regrinha de ouro que nós estudamos na lição anterior, na lição de número 5. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Então os povos da antiguidade, e nesse caso não só Israel, porque Israel é uma nação muito antiga, mas os povos também autóctones da Europa, por exemplo, e também do Nordeste da África e partes da Ásia, esses povos autóctones, eles eram povos pagãos e eles observavam muito a natureza, observavam demais a natureza. E então muitas crenças religiosas ficaram também associadas à luz como sendo algo positivo, bom, né, o claro, contra a escuridão. O interessante é que no hemisfério norte da Europa, quando chegava o inverno, você tinha o solstício de inverno, que quando lá no mês de dezembro, lá para o dia 21, a partir do dia 21 de dezembro, o dia começava a se prolongar. Aí ele ia prolongando até aparecer o dia mais longo do ano, que era dia 25 de dezembro. E o dia 25, por ser o dia mais longo de luz, que há mais luz no hemisfério norte, na Europa, então os povos autóctones começaram a interpretar isso como sendo o dia do sol
vencedor. Ou seja, que o sol vencia as trevas. Ou seja, que a luz vencia as trevas. E os cristãos, quando chegaram nessa região, começaram a dizer que o verdadeiro sol não era o sol invicto deles, esse sol natural. O verdadeiro sol da justiça era o Senhor Jesus. Então o que eles fizeram? Os povos autóctones ou pagãos da Europa, do hemisfério norte, eles celebravam o dia 25 como sendo o dia do sol invicto, do sol. Eles achavam que o sol era o verdadeiro. E pelo dia 25 de dezembro ser um dia no hemisfério norte mais prolongado, eles começaram então a transformar esse dia em um dia, né, de celebração. E os cristãos explicaram para os pagãos que o dia 25 poderia ser comemorado, mas com o verdadeiro sol da justiça. E o verdadeiro sol da justiça é o Senhor Jesus. Então eles fizeram a ressignificação. Eles pegaram, como eles não tinham uma data exata do nascimento de Jesus, mas sabedores de que Jesus é o verdadeiro sol, eles então deram o dia 25, que é um dia mais longo, que é o solstício de inverno no hemisfério norte, na Europa, deram esse dia como sendo o dia do nascimento do sol verdadeiro, que é Jesus. Estão entendendo a ressignificação? Como que se deu? Então eles simplesmente acolheram o verdadeiro sol para comemorar, porque eles comemoravam o sol satélite, o sol estrela, né? O sol natural. E passaram então a cultuar, a celebrar o sol verdadeiro, que é Jesus, o verdadeiro sol da justiça, como profetiza o profeta Malaquias, aqui no capítulo 4, versículo 2, que diz: mas para vós que temeis o meu nome, olha aqui, ó, Natal, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Então foi uma maneira inteligente da igreja cristã evangelizar os povos autóctones, que já tinha sua tradição pelo fato do dia 25 de dezembro ser o dia mais longo do ano no hemisfério norte. Isso chama-se ressignificação. Então os cristãos esclareceram aos pagãos quem era a verdadeira luz, quem era o verdadeiro sol, que é Cristo. E como eles não tinham então uma data para o Natal, aproveitaram esse dia que realmente é um dia mais longo no hemisfério norte. E aí passaram a celebrar a luz verdadeira, que é Cristo Jesus, a luz das nações. Então, de acordo com o nosso texto áureo, que é o Salmo 119, versículo 105, a lei do Senhor fornece a luz. Fornece a luz para cada atitude humana, né? Ela brilha para cada decisão, para cada caminhar, para cada passo, para cada direção, para cada busca. E o salmista, que era um grande poeta, né, ele vai usar das palavras de maneira genial, criando um acróstico. E fechando então, graças à iluminação, a ideia da luz, ele então vai dizer que a meditação da palavra de Deus é essencial. Por quê? Porque ela joga luz. O Salmo 119, versículo 97 diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia, porque ela é luz, ela joga luz. Amém. Então é um textuário muito bonito, que vale a pena fazer essa reflexão antes de adentrarmos na estrutura da lição. O primeiro tema da lição é: a Bíblia é um alicerce para a vida. Quando a gente fala de alicerce, o que você pensa? Você pensa no alicerce da sua casa. A gente pensa em construção, né? Então ele vai ter essa temática, né, que é o primeiro tema aqui da lição. A Bíblia é um alicerce para a vida. Você quer estar bem alicerçado? Então dê mais espaço à palavra de Deus para a sua vida. Então 1.1,
a palavra de Deus é alicerce. Então é importante ressaltar que a Bíblia é a única e infalível revelação escrita, divinamente inspirada. Então você pode confiar, você pode ler a Bíblia e acreditar, porque efetivamente ela é a palavra de Deus. Eu chamo a Bíblia de verdade absoluta. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus, o Senhor Jesus o comparou como uma pessoa prudente, que faz a sua construção sob um alicerce resistente, compacto, que é a rocha. Então, nessa ilustração do Senhor Jesus, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinamentos do Senhor Jesus. Então, tem gente que está edificando a sua vida em ideologias políticas, em expressões religiosas, em tradições filosóficas religiosas. É areia. Tudo isso aí é areia, é edificar a casa sobre areia. Mais cedo ou mais tarde, quando as chuvas torrenciais vierem, quando as lutas e tribulações da vida vierem, essa construção não vai existir. Ela se colapsará, ela virá a ruína. O próprio Cristo se declara rocha. 1 Coríntios 10, 4. E ele falou para Pedro também, lá em Mateus 16. Tu és Petrus, tu és Pedro, cascalho, pedregulho, e sob esta pedra, a grande rocha. Então, olha o trocadilho de palavra. Tu és Petrus, cascalho, e sob esta pedra, Cristo é a grande rocha. É a rocha que os artífices rejeitaram. Então, Paulo, escrevendo a Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, ele fala que Cristo é a rocha. E Jesus é o único que tem palavras de vida eterna, conforme João 6,68 declara. Quando Jesus disse, vocês vão também embora, escandalizados por não ter discernimento espiritual das coisas? Então, Pedro diz, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, a síntese desse extraordinário ensinamento de Jesus é que nem as crises dessa vida, os solavancos da vida, os desertos da vida, as enchentes, ou as precipitações inevitáveis, as trombas d'água da vida, podem abalar aquele que está alicerçado na palavra. Por isso vale a pena, meu irmão, professor da escola dominical, meu aluno, você lê todo dia a palavra de Deus. Uma reflexão. Acorda um pouquinho mais cedo. Pega a sua Bíblia e faz uma reflexão. Faz uma lida. Graças a Deus. 1.2. A palavra de Deus é luz. O nosso textuário fala sobre isso. Eu já fiz essa reflexão. Os salmos, não só o 119, os demais salmos também, muitos fazem esse apontamento, dizendo que a palavra de Deus é luz. No nosso textual, especificamente, ele fala que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então a Bíblia possui orientações, por isso que ele fala que é luz, porque ela é o livro de orientação. Pedro fala que é uma luz que alumia em lugar escuro. Bonito essa expressão, Quer dizer que a luz das Escrituras, ela tem o poder de dissipar as trevas, a escuridão. Ela traz luz, ela lança luz, transparência, claridade. Cristo disse, Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Olha que coisa extraordinária. Quem me segue não andará em trevas. Jesus é o nosso grande farol. Paulo ensina que nós cristãos devemos andar como filhos da luz. Efésios 5:8. E a Bíblia diz
que quando a luz raia em nós, nós nos afastamos das práticas ilícitas pecaminosas. 1 João 3,6. 1.3. A palavra de Deus é imutável. Tendo a inspiração divina, então, como base, como referência, como pressuposto, então nós podemos seguramente catificar que a palavra de Deus é a autoridade final, tanto em questão de prática como em questão de fé. Lembra das palavrinhas? Ortodopraxia, prática correta, ortodoxia, crença ou fé correta. A Bíblia difere de outros livros. Por quê? Porque os outros livros foram feitos por seres humanos. Então, você lê ali, você vê erros. Erro geográfico, erro cronológico. Livros apócrifos assim. Essas outras escrituras de outras religiões, se percebe muito erro. Eu lembro quando eu trabalhei no Instituto Cristão de Pesquisas, juntamente com o pastor Ezequias Soares, o pastor Natanael Rinaldi, de saudosa memória, o pastor Paulo Romero, o pastor Joaquim. Eu lembro que eles discutindo teologia, muitas vezes eles diziam assim: o maior problema dos grupos religiosos não ortodoxos está na literatura que eles deixaram, né? Porque eles deixaram suas literaturas e nessas literaturas estão erros flagrantes, abissais, absurdos. Tá? Então, a ideia da imutabilidade da palavra de Deus difere de qualquer outro livro, incomparável. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Os princípios bíblicos têm aplicação até nesse momento que eu estou falando com você. Olha o poder da palavra de Deus. Quando Deus fala para a gente viver uma vida de santidade, é um princípio para os primeiros irmãos da igreja primitiva, mas para você e para mim hoje também. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim sendo, o comportamento e o caráter cristão se alicerçam em doutrinas bíblicas. E para você ter, e para você viver uma vida de piedade, de seriedade, de sobriedade, sua vida tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Então, o resuminho do primeiro tópico, a vida do cristão, a vida do crente, a vida do fiel em Cristo, está alicerçada na imutável palavra de Deus, a luz para o nosso caminho. Aí, lembrando do pastor Severino Pedro de saudosa memória, né? Lâmpada para meus pés, luz baixa, luz para o meu caminho, luz alta, né? Segundo tópico, a Bíblia nos torna pessoas sábias. Olha que importante, que relevante essa declaração. Você não gostaria de ser uma pessoa mais sábia? A Bíblia nos capacita nisso. 2.1. Conceito de sabedoria. O substantivo hebraico Hokmah é sabedoria. O equivalente dele no grego é Sofia. Então, Sofia para o grego e Hokmah para o hebraico. Qual o sentido dessa palavra? O sentido é sabedoria, experiência, qualidade de quem é sábio, habilidade. Então, se você pegar a extraordinária obra da CPAD intitulada Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, organizada por Stanley Horton, grande teólogo de saudosa memória, talvez o maior teólogo pentecostal da humanidade, né? Ali naquela obra ele diz assim: a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Então, o que significa isso? Que o conhecimento absorvido pela palavra,
ele nos dá capacidade de aplicar na nossa vida cotidiana e sermos abençoados. Então, nesse aspecto, o conhecimento sem prática, obviamente, não vai produzir sabedoria. Eu tenho que aplicar esse conhecimento, né? 2.2. Deus é a fonte da sabedoria. Então, qual é a fonte do saber bíblico, divino? É Deus. Então, a sabedoria é um dos atributos comunicáveis de Deus. Deus tem atributos incomunicáveis, por exemplo, onisciência, onipotência, onipresença, são atributos exclusivos de Deus. Mas existem atributos comunicáveis, no caso da sabedoria, né? A sabedoria divina é inescrutável. Não dá nem para entender. Paulo, fechando o capítulo 11 da carta aos Romanos, ele fala algo extraordinário. Eu amo a declaração do apóstolo Paulo. Em Romanos 11, ele fala: quem entendeu a mente do Senhor? Em outras palavras, quem é sábio suficientemente para entender na plenitude todos os propósitos de Deus? Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, o verdadeiro saber, as suas palavras e seus atos são o quê? Igualmente sábios. Então, nesse sentido, todos que vivem de acordo com os pensamentos dos grande Deus sábio são considerados também pessoas sábias. 2.3. O temor é o princípio da sabedoria. Existem muitas referências, principalmente no livro de Provérbios, se dá ênfase. Até parece que é uma palavra redundante, mas não se trata disso, a propósito, em chamar o homem para essa reflexão. Olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Na Nova Almeida atualizada, está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio do saber. Então a frase temor do Senhor, obviamente, não significa ter medo de Deus, não é isso. Né? Oh, eu tenho muito medo de Deus, então eu sou sábio. Não, isso é medo. Estou falando temor. Tá? O que é temor? É a expressão da adoração reverente, é a reverência. Tá? Esse que é o temor. Então você tem temor de Deus, porque você tem reverência pelas coisas de Deus. Tem gente que não tem reverência, irmão. Faz chocarrice, brincadeira, piadinha com coisas que não pode fazer, com coisas espirituais. Então, não tem temor. Agora, já o outro tem aquela reverência piedosa, quer dizer, tem temor de Deus. Então, essa atitude é o preceito pelo qual o temor de Deus se inicia a sabedoria. O temor a Deus produz entendimento. Está lá em Romanos 12, né? E por meio da obediência das Sagradas Escrituras, né, a obediência das Sagradas Escrituras, o cristão, o fiel, passa a viver como sábio, como uma pessoa prudente, sóbria, sábia. Bom, mas o contraste também é verdadeiro, né? Todos que rejeitam a palavra, rejeitam o Senhor, vivem como nécios, como loucos, né? Ou permanecem na sua própria ignorância. E 2.4, os benefícios da sabedoria. A sabedoria traz benefício para o ser humano. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos da sua comunidade, dos que estavam ao seu redor. Então essa é uma afirmação muito significativa, porque ele está dizendo que quando você medita no saber de Deus, você adquire sabedoria. Quando você aplica os preceitos do Senhor na sua vida, significa que você adquiriu sabedoria. Então Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Dentre eles, o acúmulo do conhecimento, ganha alma, torna-se próspero e exerce domínio próprio. Muito bonito isso, não é, irmãos? Olha quantas boas qualidades a pessoa que tem esse temor de Deus recebe. Então, em vista disso, nós somos advertidos a empregar os esforços na busca da sabedoria.
E o resuminho, então, do tópico 2 diz: Deus é a fonte da sabedoria. E por isso, o temor do Senhor é o princípio, o início, a gênese da sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna pessoas mais sábias, obviamente. E o terceiro tópico, a Bíblia e a prudência para a vida. 3.1. Vamos primeiramente pensar o conceito de prudência. Aí tem uma citação do dicionário Wycliffe, que diz: prudência vem da palavra hebraica arum. Arum é usada no sentido positivo para identificar uma pessoa de bom senso, sensata. E o adjetivo grego sínetos, enfatiza a ideia de decisão ou postura inteligente. O dicionário Vine destaca que o substantivo grego phronesis e suas declinações denotam uma ideia de sabedoria, mas um saber prático. Sínetos sugere a avaliação que precede a ação. Em termos gerais, então, a prudência é a virtude que evita ações temerárias, né? Então, a pessoa sábia, ela medita antes, ela não é precipitada. Tem gente, irmão, que fala o que vem na cabeça, meu Deus do céu, uma vida toda atrapalhada, toma decisão, depois se arrepende e volta para lá e não ora, não reflete na palavra de Deus, não pensa, não busca bons conselhos. Com razão sofre, né? Escolheu viver a vida atrapalhada assim, né? 3.2. A prudência dos justos. Agora, justos já é diferente. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Olha a ideia da prudência. Lucas 1,17. Então, nesse sentido, a mensagem da salvação que há em Cristo não apenas restaura o pecador, porque restaura, dando novo nascimento, mas também traz a perspectiva de andar na luz, andar no santo caminho, na vereda justa, ou no caminho reto. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. Olha que coisa bonita, em Efésios 1:8, a graça de Deus emana sabedoria e prudência. Essas dádivas são aperfeiçoadas através do quê? Quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você busca a comunhão com o Espírito Santo, adorando, louvando, bendizendo, você vai passando por esse processo de aperfeiçoamento. E 3.3, os benefícios da prudência. A prudência traz muitos benefícios, irmãos. Autocontrole para não revidar ofensas. Sabe aquela ideia do que bateu, levou? Não é uma ideia bíblica, é uma ideia da carnalidade, do mundanismo, das filosofias desse mundo. A prudência, ela gera autocontrole. O que mais? A humildade para não exibir conhecimento, né? Humilde, irmão. Eu tenho aprendido, eu tive o privilégio de estudar desde a minha adolescência e juventude até a minha maturidade. Eu tive a oportunidade de ser o co-pastor do pastor Ezequias. Eu aprendi muito com o pastor Ezequias Soares, um homem tão culto. Hoje, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, um homem que tem muita literatura, um homem que produziu e nos ajuda com a lição bíblica dominical, sempre presente, sempre dando grandes ensinamentos. Mas é um homem humilde, irmão. Você vai conversar com ele, você vê que é uma pessoa humilde, não tem aquela soberba. Tem gente, irmão, que nem sabe nada, coitadinho. Aí põe um anelzão no dedo e acha que é a quarta pessoa da Trindade. Olha que fraqueza, irmão. Não é nem aquela arrogância. Não pode ser assim, irmão. E eu tenho visto que as pessoas mais humildes são as que mais sabem. É impressionante. Você vai conversar com a pessoa humildezinha, mas você fala com ele, é uma fonte de saber. Você glorifica a Deus. E olha que coisa linda. E já aquele arrogantão que falando tudo, coitadinho. É pobre, né? Pobre de espírito, né? Mas a humildade
ela está intimamente ligada ao benefício da prudência, porque a pessoa que é prudente, ela é humilde. Ela aprendeu, né? O que mais? Outro benefício, a correta tomada de decisões não é precipitado, né, irmão? Tem gente muito precipitada, sabe? Vai tomando decisões, meu Deus do céu. Não pode ser assim. A prudência nos ensina a ser sóbrios. A prudência ensina-nos a pensar antes de agir para não ser influenciado. Pensa antes, né? Ela alcança boa reputação e alta posição. Quem é prudente? Quem é prudente encontra, irmão. Porque todo mundo quer ficar com uma pessoa prudente. Todo mundo quer ter como amigo uma pessoa prudente, né? E a pessoa prudente está sujeita a aprender. Ele não... Tem gente, irmão, fala, eu lembro de um irmão que fala assim, irmão, eu não vou na escola dominical porque eu já sei tudo. Olha que fraqueza, irmão. Já sabe tudo. Quer dizer, uma pessoa, coitadinha, não aprendeu nada, né? Irmão, a gente sempre aprendeu alguma coisinha. Então, a pessoa humilde, a pessoa prudente, ela tem essa perspectiva, ela tem a paciência para aprender. Mesmo quando ela já tem o saber sofisticado. E o mais bonito, né? Quem é prudente se desvia do mal, né? Graças a Deus, né? Nos evangelhos, o Senhor Jesus enfatizou a importância da pessoa ser um prudente. Tem a palavra de Deus como regra de vida, a pessoa prudente. Procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade. Esse é o prudente. Ele não pensa em vantagem, tirar vantagem dos outros. Não. Ele não precisa disso, ele é prudente. Por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito. Olha que lindo. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécios. Então, a sinopse do tópico 3. A prudência é a sabedoria na prática. Ela nos leva a agir corretamente e sem precipitações, segundo a vontade de Deus. As considerações finais. A Bíblia é um guia seguro. Eu lembro que aqui em Campinas tinha uma concessionária de carros e minha cunhada comprou um carro. E dentro do porta-luva eu vi um envelope, eu peguei e a hora que eu abri tinha o Novo Testamento. Do lado do manual do carro tinha o Novo Testamento. Aí quando eu abri, estava escrito assim, esse também é um manual, mas é o manual de Deus para o ser humano. Olha que bonito, né? Provavelmente os proprietários daquela agência de carro aprenderam, né, e criaram uma estratégia de evangelização, compartilhando o Novo Testamento em cada carro novo. Então a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, porque, irmãos, a Bíblia é cristocêntrica. Tudo gira em torno de Cristo, que é o cumprimento de todas as Escrituras. Nessa nobre, então, tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar, seguir. Assim, por meio da obediência da Bíblia e com o temor de Deus, recebem a sabedoria e a prudência. E aí podemos andar como filhos da luz. Graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma aula realmente abençoadíssima. Entra no meu site, viu? Lá no www.professoralberto.com.br. Se você entrar nesse site, você vai encontrar lição em Word, você vai encontrar lição em PowerPoint, muito material. É um facilitador para você dar aula, irmão, tá bom? Outra coisa importante, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não inscreveu, inscreva no nosso canal EBD-Professor Alberto. Entra no nosso canal, assina, aperte lá o sininho, escreva uma palavra, tá? Eu quero ouvi-lo. Manda um alô para mim, tá bom? E outra coisa importante, estão abertas as inscrições da STEADEC, que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, que fica na própria Igreja Central do Ministério de Belém de Campinas, ali na rua
Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160. Se você ainda não fez a sua inscrição, o seu curso de básico de teologia, que são 2 anos, ou médio de teologia, que são 3 anos, se inscreva, faz a sua ficha de inscrição. É uma bênção as aulas na nossa ESTEADEC. Então, se esforce e vem estudar teologia com a nossa ESTEADEC, a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. E, meus irmãos, se você tem recursos financeiros, eu te convido para me acompanhar no grupo do professor Alberto para visitar Israel. Será o 6º grupo, $3.290, tudo incluso, e os telefones estão aí embaixo para você entrar em contato com a Renova Turismo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.